cargas centrais na mecânica quântica. Seria simplesmente Não, a extensão um estudo abstrato. Inicialmente, você estender a supersimetria com carga central na mecânica, a motivação que eu vejo, a primeira é a classificação, até que ponto você pode estender. E segundo se isso não poderia ser, talvez, explorado aquela questão operatorial. Sim, mas poderia dar conta de alguma questão fenomenológica, por exemplo? A minha intenção, cara, mas ainda não é muito fechado, mas eu gostaria, quando você vai estudar a supersimetria da equação de Pauli em duas dimensões, ela não fecha muito bem, sabe? Você tem a supersimetria e coloca um vínculo na sua. Como assim? Por exemplo, você tem em duas dimensões a gente poderia definir só a ideia principal. Uma derivada covariante desse tipo aqui, né? Mais I, carga elétrica. A minha, acho que eu comentei isso na primeira aula, mas G. E aqui você poderia introduzir um acoplamento no mínimo. Daí você imagina, né? Eu quero fazer uma teoria de gauge, então eu tenho que colocar todos os termos possíveis que são... Mas você tem que falar do acoplamento no mínimo de Pauli, que ela dá conta do spin, não é? E aí o que acontece? Isso aqui é a carga, e isso aqui a gente vai interpretar como um momento de tipo polo magnético. E aqui esse F tilde aqui, ele é o epsilon alfa, beta, gama, F, alfa, beta. Tem um índice nele. Alfa, beta, mínimo. Embaixo, alfa, beta. Em epsilon, 3 dimensões, tem raiz isso. E o que acontece, né? Você pode estudar a equação de Pauli. Então, aqui a gente está imaginando duas dimensões. E o que você observa, se você acrescentar supersimetria, a equação de Pauli tua tem um vínculo, que é a carga, o potencial, tem o AMI, ele é φ, o potencial vetor. Então esse φ aqui é o potencial escalar. GB, onde B é o campo magnético. Ou seja, se você não coloca supersimetria, outra coisa, a equação de Pauli tem exatamente isso. Tem um monte de coisa aqui, aquele B menos QA, acho que é menos, aqui se não me engano, G, campo elétrico, alguma coisa assim. Suma das M, esse aqui é o quadrado, esse é o termo cinético, P quadrado sobre 2M. Aqui tem aqueles acoplamentos tipo Pauli, né? Spin vezes campo magnético. E aparece uma coisa do tipo esse aqui, ó, Qφ menos GB. Mais outras coisas aqui, né? Isso sem supersimetria. Agora, se você faz a versão supersimétrica, acontece esse vínculo aqui. O que acontece? Isso aqui se cancela. Ou seja, a supersimetria aqui ela entra com um vínculo na interação. E aí você pode dizer, né, todo mundo bidimensional, e eu não observo essa interação é porque tem uma supersimetria. Agora, a minha ideia, quando eu estou desenvolvendo melhor esse problema, né? Será que se a gente não colocar uma carga central, a gente não conseguiria acomodar essa interação e outras interações que podem aparecer, né? Qφ menos GB, escolhendo adequadamente esses Fs arbitrários? Será que eu não consigo descrever uma supersimetria fechada com isso? E meter mais interações aqui? Porque esse F eu posso dizer que é um F externo, um campo externo. Não preciso dizer que é um F de T, pode ser uma constante, essas coisas. Esse é um primeiro problema, que eu acho que está em aberto. E o outro problema que eu não comentei, né,
Mas essa descrição de equação de Pauli e supersimetria, isso aqui só é feito por caso estático. Ou seja, você não tem dependência de tempo aqui. Não se consegue. Não, é um probleminha aberto na literatura. E a questão é como você está aparecendo. Se você fizer um dele que aparece uma derivada temporal, que será que isso não acomoda estruturas não estáticas também na supersimetria? Mas isso eu estou dizendo, são ideias. Parece fazer sentido, não sei ainda se vai acomodar isso. Mas isso seria a aplicação física que eu estaria pensando. Aí você poderia talvez ir para 3 dimensões, mas aí começa, quanto mais supercampos, mais possibilidades vai mudando aqui. E aí, será que eu posso ter uma equação de giro, essas coisas? Assim por diante. Mas eu estou pensando mais na equação de Pauli. A ideia é essa, né? Só que isso vai numa direção completamente diferente do artigo deles. Mas eu poderia talvez explorar isso para ver se o problema aqui é mais físico. Aí uma vez eu queria ver o que será que quando você quantiza, isso aqui são operadores, na verdade, não coloquei aqui, mas está quantizado. Como que a carga, as funções dessas arbitrárias entram aqui, né? Que interações que elas estão. Sei lá, alguém na matéria começando está estudando estrutura dimensional e aparece uma interação lá que você pode falar que tem supersimetria porque fecha uma ordem de supersimetria. Esse é o primeiro problema físico que eu estava pensando. E o segundo é você colocar essas transformações mais gerais e quantizar a teoria. E ver exatamente como que na teoria quantizada fica a hamiltoniana. Porque aqui você está introduzindo um parâmetro de Grassmann. Nesse você não pode mexer, né? Continua sendo parâmetro na teoria quantizada. Mas o que você talvez associe a spin. Então vai introduzir uma interação de spin não usual. Eu não sei qual que vai acontecer na teoria quantizada. Às vezes você pode quantizar e a coisa ser nula, né? Tão restritivo que é nulo. Mas talvez esse termo aqui, ó, tipicamente esses termos aqui, que é xixi barrado, eles dão termos de spin. Então aqui eu já estou vendo uma coisa que posso descrever tipo spin órbita, que é um momento angular, por exemplo, tem posição, e talvez tenha outras coisas. Né? É que esse aqui vai jogar, o problema é que é o seguinte, esse aqui vai acoplar com um epsilon. Então eu tenho que ver como que essas coisas vão aparecer na ação, não sei dizer. Não sei o que eu vou dizer, mas normalmente esse termo dá spin. É cedo ainda para dizer, mas é muito investigativo por enquanto. Mas a ideia é que o problema que eu teria em mente seria esse, né? Se ele estudar como que fica a equação de Pauli, se eu consigo formular a equação de Pauli com supersimetria com Z, sem essa restrição aqui. Será que eu consigo acomodar? Então, o primeiro problema é simples. Daí o segundo, será que se eu pegar as transformações mais gerais ali, eu não obtenho outras interações aqui? Seria uma possibilidade. E o outro que eu coloquei foi você fazer um trabalho, tipo, publicar numa revista de física e matemática, só classificando supersimetrias. Daí alguém vai pegar isso e vai começar a estudar método de fatorização, como que eu escrevo, decomponho minha hamiltoniana de operadores, debaixamento de levantamento e obtenho as soluções. E tem gente que consegue fazer esses problemas mantendo as funções arbitrárias. Né? Esse é o poder da supersimetria na mecânica quântica. Essa é a ideia que eu vejo, né, que ficou meio... Isso aqui é completamente diferente do que eu vou mostrar agora para você no artigo. Uma outra motivação que eu ainda não sei se é realizado ou não, por isso que eu dizer, está em progresso. Mas eu vejo que se você quer ficar uma coisa mais física, eu iria por esse caminho. Mas talvez poderia também usar isso para estender os resultados dos caras. Né? Então, o modelo deles é o seguinte.
supercampos. Daí a hipótese que eles colocam é essa. Então, para cada campo eu tenho que aplicar essas transformações aqui. Isso que eles vão propor é que o VT1 continua o mesmo. Então, I Q1 mais I a gente observa que pela aquela construção ali, como o DZ ele não é afetado aqui, né? Não afeta a transformação em T, para cada supercampo continua a mesma transformação. Analogamente, o T2, Z de T2. Só tocar o T2. O DZ de Q1, deixa aqui eles com uma que é a novidade. Eles vão tomar o caso simplificador, VI, V1, menos V barra Q1 ponto. E que a gente espera que o D do C1 barrado seja igual Então, a primeira proposta que eles colocam, né? O DZ no T1 é zero. Ou seja, a carga para o campo 1 é como se não houvesse carga central. Eles colocam também isso para o V1. Barrado com 1. Ou seja, o campo, o supercampo, o primeiro supercampo, ele não é afetado pela carga central. E aqui também. Agora vem a questão de como que eles atuam no segundo supercampo. O DT2 é análogo a isso daqui, não alterado. E aqui vem a mudança no segundo. Você colocar um menos, epsilon, mi. Você espera V subir barrado. Agora DT2 jogado. E o D D2 em outras palavras, eles vão tomar uma coisa bem simplificadora. Com DZ de T2 é Mi. Esse Mi é uma constante. E vamos colocar o DZ dos demais. Assim.
qualquer transformação em Ki, e nessa transformação em T você ficar só nesse primeiro termo, ainda assumindo que essa função Φ é constante. É esse modelo que eles estão estudando. Quer dizer, é a construção. Agora o modelo é esse aqui. Então, eles vão estudar um modelo em que você tem uma ação, um modelo sigma não linear, dt barra, aqui no G, J, de V1, V2, D barra, e aqui tem um somatório implícito em J. Mais uma ação, que eu vou colocar assim, que é, vou colocar aqui a ação de contratermos de Sousa. Só para recordar, então exatamente, quando vocês olharem as definições dele, aqui tem alguns sinais trocados porque eu usei funções diferentes de carga, mas a ideia é a mesma. A derivada variante de Sousa, ddt menos i θ barra dt barra i θ barra menos i θ dt. Isso aqui é as minhas conversões. Então, como eu usei as minhas cargas, eu vou usar as cargas, as minhas derivadas. Não vou usar trocar, senão vai ver a nossa lata. Porque eu mostrei na primeira aula que a carga e Sousa tem muita relação. Tem essa relação entre elas. Então, se eu usei uma conversão, eu vou seguir com ela até o final. Então, eu vou também usar a minha conversão das derivadas covariantes. Tá, e esse GJ aqui é definido no seguinte: você vai definir uma métrica dt1 ao quadrado mais aquele volta da topologia que ele vai estudar. dt2 ao quadrado, onde esse h e j é uma função arbitrária. Em outras palavras, o teu G e o J de T1, T2 e a diagonal 1 H de T1. Então essa é a topologia que ele está estudando. Outra questão, essa função arbitrária positivo definido. Se a gente lembrar mais ou menos, né, as coordenadas simétricas,
equivalente de coordenadas cilíndricas, como se fosse a coordenada axial. Coordenada axial. E o seu T2, ele seria o Bφ, esse aqui, na parte angular. Coordenada angular. De 0 e 2π. E aqui o teu raio, ele seria interpretado como a raiz quadrada desse H1 aqui, que é arbitrário. Então por isso que a gente coloca que ela seja positivo definida. Uma raiz. Em outras palavras, eu quero dizer que a gente está estudando um problema com essa topologia aqui. Ou seja, você tem um cilindro aí, onde esse cilindro o raio é variável. Aí ficaria a partir. Esse é o problema que eles estão estudando. A questão é, eu vou formular essa supersimetria, vou estudar, vou quantizar a teoria, eu quero ver como que a carga central ela acomoda isso, ela impõe alguns vínculos nisso, né, nessa topologia. É isso que é a ideia da supersimetria de teoria de cordas. Será que a supersimetria de carga central não vincula os espaços que a teoria de cordas pode trazer para a gente, que são extensos demais? Essa era a ideia. Então esse é o toque modo que a gente está fazendo. Ficou claro o problema? Não é trivial, né? É um time model, mas é um time model meio enjoado para ser feito. Mas você vê que mesmo nesse modelo assim, se estudou uma classe muito restrita dessa transformação de carga central. Bota uma constante ali e é o que vai dar. Mesmo assim, eles já observaram probabilidades na teoria quantizada. Não vou chegar a quantizar a teoria. A ideia é a implementação da supersimetria com carga central, que é um problema não trivial, já é mecânico. Esse é o principal objetivo da aula. Entendeu? Mas aí que tá. Será que aquela transformação ΔZ do T2, ele se impõe que seja uma constante? Exato. Mas a alternativa seria que seja uma função do tempo, não é? Um F1 do T, que você chamou. Não, mas esse F1 pode ser uma função constante também. Sim, mas isso seria no caso restrito desses caras. Não, no caso. Agora, se a transformação Z daquele T2 fosse, por exemplo, uma função do tempo, uma função mais geral possível, como aquele ΔZ está associado à carga central, então aquele negócio, aquela carga não seria mais conservada. Então não será que é constante porque você quer que seja uma quantidade conservada? Porque as transformações Z estariam associadas a como é que o operador de carga central, atua sobre os supercampos. Então, se você quiser que aquele cara seja conservado sempre, não pode ser uma função do tempo, por exemplo. Qual cara? Então, a carga central. Ou seja, se você quiser que aquela carga central seja conservada via teorema de Weyl. Mas eu acho que a ideia é você talvez produzir uma função não trivial, obter uma Lagrangiana, calcular a corrente de Noether e ver se essa é conservada. Mas teria que ser constante necessariamente a transformação do tempo para que ela seja conservada. Porque você já está dizendo que aquele ΔZ é uma constante. E aquele ΔZ vem da maneira como atuaria o operador de carga Z, da carga central, sobre os campos. Então, a única maneira de que seja conservada é que aquela transformação seja constante. Talvez possa ser isso aí. Mas eu não... Mas, ok,
que eu estaria dizendo é que se você escrever que aquela transformação teria uma forma mais geral, você poderia perder a conservação da carga central. Eu não sei, estou chutando, mas acho que poderia ser essa aí a motivação para introduzir uma constante na transformação Z do T2. Pelo que eu vi, a motivação foi tão mais simples que é o que a gente vai fazer, né? Foi na cara, assim, né? Mas no primeiro artigo, esse que eu estou apresentando para vocês, né, eles tomam isso, né? Mas no segundo artigo, eles acho que chegam a trabalhar com o teu DZ de T2, por exemplo, né, como sendo o F1. Então eles trabalham especificamente isso. E ainda assim eles observam novidades. Talvez você pode perder a conservação da carga central, isso não é importante, mas a tua teoria final tem outras simetrias que sejam mais relevantes. Aí talvez, aqui, o importante é isso, né, que a gente está no contexto de mecânica. No contexto de mecânica você não tem o bound, a fronteira, você não tem fronteira. Se você não tem fronteira, como você vai definir configurações topológicas? Você não define em mecânica. Então a gente não está naquela questão de associar carga central com setor topológico. Cada setor topológico vai ter uma carga conservada, que eles vão esperar que associe a carga central. Agora, se você está na mecânica, você não tem essa premissa. Então, no princípio, você pode ter um negócio não conservado e seguir em frente. Né? E isso dá de gerar outras simetrias. Mas, ou seja, você não vai definir uma Lagrangiana, uma ação que seja invariante necessariamente sobre as Z? Não, supersimetria. Você não se importa então com isso? Com Z, não. Eu posso ter um DZ na minha ação, isso aqui ser diferente de zero. Essa é a questão. Mas o que eu quero é que o meu delta S seja igual a zero, onde esse delta ele é o meu epsilon, delta de Q, mais epsilon barrado, de Q barrado. Aqui tem um delta de Z e aqui tem um delta de Z. Mas isso não necessariamente diz que eu preciso ter, pode ser que a coisa vai, um termo cancela o outro, dá uma surula aí, no final dê certo, né? Mas é isso que eu estou pensando. Mas a primeira coisa é, a gente está no modelo de mecânica. Então, setor topológico não tem sentido falar, você não tem uma fronteira para falar. Claro, você pode imaginar, eu tenho uma teoria de campo mais um. Mas aqui eu já estou construindo um modelo unidimensional. Então, o que eu penso é que pode até ser que seja igual a zero, mas não é para mim uma coisa trivial dizer que é igual a zero, de primeira. Até, eu nem sei responder, né? Até colocar assim, né? Será que é zero? Porque é uma dúvida que eu tenho, não cheguei a pensar nisso. O que eu quero realmente é isso aqui, cara. Eu quero que a transformação difusa e completa levou na carga central me deixe só invariante. Isso vai dar certo. Agora, isso aqui é uma coisa que eu não pensei. A tua pergunta, eu vou pensar melhor nessa questão. Se isso aqui talvez não pode dar um problema na carga conservada ou não, né? Que interpretação que eu dou para a carga conservada. Porque aqui foi no trabalho deles, quando eles continuam a teoria, eles observam que a carga central ela é quantizada, isso é mais forte, ela é quantizada e ela estava associada essa coordenada angular. Claro, a coordenada angular tem que ser como se quantiza, vai ter que ter um sujeito quantizado. Mas nos modelos gerais, para mim, não está claro. Acho que essa aqui é uma pergunta, né? Não sei responder a tua questão. O que eu sei é que isso aqui é verdade. Isso aqui a gente vai construir para que seja essa invariância. Agora, se talvez e aqui é o seguinte, nesse parâmetro aqui, que é M1, são parâmetros de grado complexo. Então, no fundo, esse aqui é M1 mais MI2. Aqui é M1 mais MI2. Então, as coisas vão se misturar. E você não necessariamente precisa implementar a transformação da carga central igual para todos os campos, como os caras fizeram. Eles falaram, o meu supercampo 1 não vê a carga central. Então
Então significa que quando eu aplicar no campo 1, dá 0. Mas no outro campo eles aplicaram a carga central. Então para mim não é trivial você simplesmente dessa relação aqui dizer que o ΔZ é igual a 0. Porque para cada campo o ΔZ, a tua formulação é a arbitrariedade que você tem na construção do ΔZ. Nessa arbitrariedade eu vejo que isso aqui não é tão trivial. Tem que ver talvez mais modelos. Talvez resolvendo aquilo que as contas arbitrárias mais gerais, a gente consegue tirar um resultado mais geral disso. Mas, inicialmente eu vou ficar só nessa condição aqui que eu acho que está legal. Mas é uma boa pergunta, cara. Assim, pegou assim de calças curtas. Não tinha pensado nisso. Vamos ver, então. Tá, a ideia dos caras foi essa aqui. Essa é a ideia dele. Então, primeiro, aqui eu vou chamar essa ação aqui, ó. De um S sigma, pode notar como se fosse um modelo sigma não linear. Então você tem que a ação total é a ação do sigma e a ação dos contratempos. E você não sabe qual é isso. Então a ideia deles é você pegar essa ação do modelo sigma e abrir esse negócio em componentes. Então esse é o primeiro passo, né? Não é trivial, você tem que abrir todo esse negócio em componentes. O segundo passo, você vai calcular a sua variação de supersimetria dessa ação sigma, modelo sigma, e obviamente você vai observar que esse negócio é diferente de 0 se a carga central for diferente de 0. Claro, se ela for 0, você tem invariância. Você deformou o álgebra botando carga central, você vai observar que isso aqui é diferente de 0. Daí o terceiro passo, você vai buscar uma ação de contratempos, ou seja, tentativa e erro. Não tem como, né? Tá ok? Ó, o teu ΔS full, né, cheio, seja igual a 0. Ou seja, o teu ΔS sigma seja menos o ΔS de contratempos. Então aqui fica muito claro por que você toma essa transformação aqui. E quanto mais complicado for a tua transformação, mais difícil vai ser você buscar esses contratempos. Não é trivial. Você tem que... Isso aqui você conhece, é a tua proposta. Daí isso aqui você vai ter que encontrar. E como você vai encontrar? Você vai ter que imaginar um termo cuja variação dele seja o oposto da variação do modelo sigma que você tem. Ou seja, você tem que calcular todas essas etapas aqui. Quanto mais complicado for o teu modelo, mais difícil é de você fazer isso. Então eles falam, vou fazer essa transformação mais simples. Depois, no outro trabalho, eles até estenderam para uma função arbitrária. Daí talvez já pegaram alguma ideia de como obter esses contratempos, mas não é trivial. Daí, na minha opinião, dessa opinião assim, eu acho que aí a coisa desandou, porque eles fizeram 1 ou 2 trabalhos, mas mais do que isso não saiu, né? E eu acho que tudo ficou difícil porque eles implementaram de maneira errada a supersimetria. Então, eu vou colocar assim, né? A minha proposta, que eu ainda estou elaborando melhor isso, mas intuitivamente eu acho que é muito mais fácil assim. E é assim que eu estou fazendo para vocês, vou mostrar que eu tenho a mesma coisa deles. Proposta. A questão mais importante é o seguinte, eu deixei, quando na primeira aula eu estudei, eu mostrei para vocês, né, que existe uma
Lembra, eu defini elementos de grupo, G, teta, teta barrado, e daí a gente fazia a composição, teta, teta barrado, então, linho, e eu tirava, esse aqui é igual a um G, um terceiro G, esse aqui é um G, de outras coisas aqui, e onde esse aqui definia a transação no superespaço. Eu falei, pessoal, se a gente definisse essa estrutura, que a gente chama de lei de composição à esquerda, eu vou tomar os linhos infinitesimais. Eu mostrei para vocês que a gente tirava o nosso delta aqui, né? Uma construção que eu fiz. Eu falei, pessoal, agora vamos tomar o nosso linha aqui, que é a lei de composição à direita, e eu mostrei uma construção análoga, a gente tirava as derivadas covariantes. E até comentei que no final esse aqui seria um delta Q com um primeira menuzinha. Justamente porque você trocou a lei de composição à esquerda pela direita. Então eu expliquei, né, que a questão de definição do que é carga e derivada covariante é o que você escolhe. Se você escolher isso aqui como sendo carga, outra derivada covariante assim por diante. A questão é qual que você vai escolher. Agora, na minha opinião, quando você coloca aquela estrutura lá, que eu acho que tem aqui, né? Teu delta Q, que é o ponto de partida dele, mais I teta barrado, dt, mais teta dz, você deformou a tua carga original, que era essa aqui. Só que o erro dos caras, na minha opinião, foi que eles utilizaram esse aqui. Ou seja, eles deformaram a carga de SUSY, mas não deformaram a derivada covariante. E por isso que você tem que a tua ação, você vai usar as derivadas antigas, vamos dizer assim, você tem que apresentar novos termos para compensar a variação. Então a minha proposta, que eu colocaria, por que você já não partiu, tendo essa analogia aqui, de você definir a tua supersimetria com as derivadas também deformadas. Daí, será que essa... que esse aqui, né, que eu vou colocar? Mas seria equivalente. Sim, mas num caso, você vai ter que buscar esse contratermo. No outro, automaticamente estão gerados. Você queria servindo diretamente da maneira como se transforma os cálculos. É. Mas é equivalente. Sim, mas vai fazer de um, vai fazer do outro. Você... Então, eu usaria um dθ menos I teta barrado. Então aí a questão mais é de como que você implementa a supersimetria. Usar isso. A ideia que eu pretendo mostrar para vocês é que se você formulasse o teu S como sendo o integral dt t barrado, que eu estou desenvolvendo d, não, desculpa, é um GJ, d tilde do VI d do VJ. Isso aqui é igual, que é o que eu vou mostrar para vocês, do S de sigma deles mais S de contratermos. Você fala equivalente, é equivalente. Só que numa abordagem deles, eles tiveram que fazer tudo isso aqui, né? Pegar, abrir componentes. Então, quanto mais difícil o modelo, mais trabalho você vai ter. Depois, variação. Só que variação você vai ter que usar tudo isso aqui, D1, dt. E depois descobrir qual é o contratermo que você tem que colocar para as coisas funcionarem. Sim, mas por exemplo, na Diamits eles já fazem diretamente isso porque sabem que as duas maneiras são equivalentes. Mas Na agora... Diamits já se conhece. Então, teria que ser completamente igual no caso da... É igual, mas se você fizer certo. É. Agora a questão é, e se eu colocasse aqueles DZs que eu coloquei complicado lá, a tarefa para você, né?
utilize o D antigo e ache todos os contratermos, né? O que eu estou dizendo é que se você usar isso daqui, você não precisa se preocupar em achar os contratermos, eles já aparecem naturalmente na sua formulação. Isso é um ganho de pesquisa, de tempo, enorme. Muito grande, sabe? Eu não preciso me preocupar em botar isso aqui. Eu posso botar qualquer aproximação geral de DZ aqui, que eu já sei que aqui vai gerar automaticamente os contratermos. Isso para mim, na minha opinião, é um ganho tremendo de esforço. Mas eu acho estranho, porque isso já se conhece desde o trabalho do Utiliano. Não, então talvez os caras deixaram passar essa. Deixaram passar isso. Eu acho estranho. Eles vão pensar nisso. Eu não sei se é um problema tão básico assim, mas o que eu vejo é que me chamou a atenção isso. Passou, tipo, por que não deformar as derivadas? Né? Daí o que eu fiz essa semana foi exatamente abrir esse termo aqui. Eu mostrei que tem a mesma cara, os contratermos. É o que eu vou fazer agora. Daí eu percebi, né, por que então que eles não usaram as transformações mais gerais? Né? Porque talvez eles escolheram implementar o supersimetria de maneira errada. Não errada, está certo, mas da maneira mais sofrida possível. Daí, dessa maneira foi natural você tornar os casos mais simples, porque você conseguia resolver. Imagina você ter que buscar qual contratermo eu tenho que variar para dar certo. Mas, por exemplo, de fato, na formulação do Tijama, você introduz aquelas deformações na derivada, que levam a derivada covariante, você introduz aqueles campos de tal maneira que as transformações deles compensem os termos de quebra do Lagrangiano. Então é exatamente a mesma ideia, por isso que acho estranho que os caras não... talvez não conheciam o trabalho do cara. Eu entrei mais nessa discussão porque eu tinha visto a ideia de grupo, então eu imaginava, mostrei para vocês, que a relação entre carga e derivada covariante é muito próxima. Então se você deforma um, eu pensaria, eu vou deformar a derivada também. Sim, claro. É básico, mas tipo, tudo é simples depois que você viu pela primeira vez. Né? Essa é o ditado, né? Depois que você viu, é simples, mas talvez para os caras que estavam fazendo essa pesquisa, como primeira pesquisa, o primeiro artigo, a coisa não foi assim, né? É por isso que eu estou dizendo para vocês, estou percebendo que deixaram lacunas ainda. E você usando essas derivadas, você pode implementar transformações mais gerais sem se preocupar em buscar contratermos. Eles naturalmente vão aparecer na formulação. Por isso que eu até coloquei, né, minha, até tirar essa minha aqui, porque foi só uma visão que eu tive. Falado, é natural, mas as duas coisas vão dar os mesmos resultados. Só que eu acho que de uma maneira, usando isso aqui, né, simplifica. Eu não sei como fazer desse jeito aqui. Muito mais. Tanto que eu peguei o artigo a primeira vez, eu não consigo, mas fiz outras coisas. Né? Eu não saberia fazer coisas mais difíceis que eles fizeram. Mas agora que eu percebi dessa questão da derivada covariante, eu acho que eu não preciso me preocupar em gerar contratermos. Só eu boto a minha ação em termos de supercampos e tiro as derivadas corretas. Então, a questão é que faltou a última parte mostrar, mas eu acho que esse delta S é igual a zero. As derivadas ainda. Claro que eu ainda não estou... eu olhei os meus resultados, comparei com os resultados dele, todos os termos são iguais. Aquilo que ele fala, a gente apresentou isso para fechar a aula, é exatamente igual. Claro que tem sinais assim, fatores diferentes, porque a minha conversão é diferente, mas eu acredito que se usar a minha conversão tudo certinho, a variação da realidade ficou a zero. Tá bonito, né? Fechou aí. Então é isso que eu vou... Só que como está meio acabando a aula, eu vou ter que botar resultados aqui, porque as coisas são realmente extensas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente definir um G e J que tem um T2. É isso aqui. Só que aqui está o G do supercampo. Então, o que eu tenho que fazer? Quer? Alguém fala? Ah, sim, verdade. Alguém contestando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu V, supercampo, e vou expandir ele série de T. Na aula passada eu fiz uma coisa um pouco ruim, que eu utilizei uma notação complicada. Eu coloquei um
aqui. Né? Daí o cara pode confundir esse delta T com esse daqui de SUS, então ela foi completamente não didático. Mas eu falei, pessoal, isso aqui são diferentes, né? Mas agora eu vou colocar um delta diferente aqui para chamar a atenção. Né? Não foi muito didático. Então esse delta T, lá se eu ver T1, essa expressão aqui, então o teu delta T vai ser o I θ aqui, mais I θ barrado I barrado, mais θ barrado B. Não é o teu delta T da transformação, só para a notação era ruim naquela. Então isso faz com que a gente pegue o nosso G e J, G1 e G2, e vai expandir ele então de T. Seria o G e J, T1 T2, mais derivada da faltação delta T1, G e J agora já estou supondo que seja devido a T1 T2, mais delta 2, de T2 G e J, mais delta 1 ao quadrado, mais derivada T2 ao quadrado, eu também quando vi isso aqui eu imaginei, pô, é uma coisa muito simples, mas não sei, passou em branco isso, vamos usar essas derivadas, daí que eu percebi, aí tem coisa para fazer, né? Que é coisa não explorada. Também, aquela aplicação da equação de Pappus, eu estou pensando. E eu acho que também por essa razão que a coisa morreu mesmo, cara, porque da maneira que fizeram, acho que ninguém conseguiu tentar ir adiante, porque achou que isso aqui é assim, imagina coisa mais complicada. Né? Mas agora parece que tem, acho que daria para fazer assim, alguma coisa interessante. Mas eu me pergunto, por que não pensaram? Não sei, ele vai saber a cabeça, não estava ali. Talvez não é tão trivial. É trivial porque eu já construí a minha aula mostrando para vocês, ó, a derivada covariante tem a carga e a derivada são muito parecidas, então eu já fui construindo isso para vocês. Agora, tanto que eu coloquei de antigo, ninguém falou nada, né? Tá? Mas depois que eu mostrei, tudo bem, né? Não é também assim, depois que você viu a resposta, daí ficou trivial. Daí o que acontece? Né? O nosso G e J, ele é diagonal 1 e só depende de uma função H1 de T1. Então eu tenho que essa derivada de T2 é igual a 0. Então esse aqui é igual a 0. Esse aqui é igual a 0. Eu só tenho que me preocupar com esse termo aqui, esse e o dt1 quadrado. Eu não fui mais dt3 a quadrado, porque aqui depende de linear interna. Então dt3 a quadrado automaticamente é 0. Θ quadrado é igual a 0. Daí aqui eu vou colocar os resultados das componentes. G e J. Daí não é muita certeza porque hoje de manhã eu descobri um erro, tá vendo? Mas pode ser que tenha uns sinais aí flutuando, mas no final eu achei um termo que estava. Não tinha no dele e não tinha no meu, mas depois eu vi que tinha que ter no dele. Os dois. Tá, mas acho que está certo. Né? De manhã eu corrigi. Queria fazer, mas eu acho que vai. Como o Léo vai dar aula mais à tarde, eu acho que eu vou fazer uma computação. Eu queria, além disso, discutir rapidamente uma outra ideia minha, que foi acomodar essa carga central no espaço de um horizonte. Tá, então a primeira coisa que a gente tem, só colocar aqui no nosso G, J,
escreve a linha derivada com relação a T1 mais θ barrado Q1. Opa, aqui tem. Aqui. Então, o que eu fiz? Eu olho para essa expressão aqui e coloco 2,2. Então, G22 seria esse aqui, diagonal H1. Então, o primeiro termo é H1. O segundo termo é esse aqui, né? É DT1. DT1 é isso, só que eu ensino aqui. Vezes a derivada do G22. Só que G22 é H. Então, vai aparecer aquele termo ali, vezes a derivada do H. Aí, esse último termo aqui, que está ali, é esse aqui, ó. Ou seja, eu vou ter que levar ao quadrado dt1, ou seja, eu vou levar ao quadrado esse termo aqui, daí vai sobrar coisas que tem, esse aqui é o quadrado, que tem ali, e a derivada segunda do t1 em relação a g22, que é h1. Então realmente aparece essa combinação que sobra vezes a derivada segunda em relação a t1. Daí agora vem várias etapas, né? Eu vou colocar aqui os resultados. A primeira é você calcular. A derivada campo 2. Então você conhece a expressão que eu coloquei ali. Campo 2 também é esse aqui, né? É T mais I, φ2, essas coisas aqui. E a expressão que você obtém I mais θ barrado V2 menos I. É isso aqui, isso aqui. Aqui outra coisa, né? No artigo deles, eles fizeram aquelas simplificações. Né? Inicialmente aqui eu vou manter o ΔZ arbitrário. Vou carregar até onde puder, mas no momento eu vou fazer ΔZ, os demais sem igual a zero. Só para ver exatamente aonde que isso vai contribuir na ação. Essa ideia entendeu? Eu já aproveitei essas contas para não ficar fazendo outra vez. Né? Exatamente esse resultado aqui, se vocês fizerem as contas. Eu espero que seja. Essas expressões, né? No artigo deles, eles fizeram isso aqui ser uma constante, isso aqui ser igual a zero. Eu estou carregando isso por enquanto. E a primeira observação que eu coloco aqui a primeira aula, eu defini. Tem várias maneiras de supercampo real. E eu falei, existe uma outra estrutura que é supercampo quiral e antiquiral. E aqui a gente já vê que a carga central ela entra em conflito com a ideia de supercampo quiral e antiquiral. Por isso que eu estou colocando essa transformação geral aqui, porque independente de quem seja aqui ali,
você não consegue ter supercampos espiral e anti-espiral. Se a gente fizesse um supercampo chiral, que eu fiz para fazer o seguinte, né? Na primeira aula, o dφ era igual a zero, acho que era assim, se não me engano. E o d do φ barrado era igual a zero. Eram os supercampos que satisfaziam essas condições, as derivadas eram únicas. Se a gente for colocar isso, fazer aquele caso ali, deixa eu colocar V2 seja igual a zero, você vai ter a primeira coisa, né? Igual a isso aqui igual a zero. Então, eu que 2 deve ser zero. Você tem que o θ barrado, o V2 tem que ser I θ2 ponto. E que comparece a outras condições, né? Se o Q2 é igual a zero, o tempo é igual a zero. Só que pense nesse aqui que é igual a zero, então o termo que não tem θ tem que ser igual a zero. O termo linear em θ tem que ser igual a zero. Separadamente, o termo em θ barrado tem que ser igual a zero. O termo em θ barrado tem que ser igual a zero. Então, o primeiro termo em θ só tem esse termo, ele tem que ser 1. O termo em θ barrado só tem esse aqui, então esse termo tem que ser igual a esse para dar igual a zero. Esse aqui já é automaticamente nulo, porque esse aqui é igual a zero. Então a gente vai ter que ter que esse termo aqui, que é linear em θ, só tem ele, então ele tem que ser igual a zero. Desejo de T2 tem que ser igual a zero. E analogamente, né, como que 2 é igual a zero, esse termo aqui é igual a zero, então você tem que soltar esse termo aqui, ele tem que ser zero também. Ou seja, se você impor a condição de queixa espiral, você tem que, independente de qualquer transformação, a carga plana dos componentes tem que ser igual a zero. Então você não consegue acomodar a carga nesse contexto. Existe supercampo chiral, mas aí você tem que dizer a carga não faz nada. Daí perde a graça, né? Não tem nenhuma transformação possível. E você pode fazer a mesma coisa para o D barrado de V2. Né? Só uma observação, esse aqui já é uma complicação, porque quando você vai discutir a supersimetria da equação de Pauli, a formulação mais simples possível que eu conheço é feita em termos de chiral e antichiral. Então, eu já vejo que vai dar uma dor de cabeça, né, para acomodar tudo no supercampo real. Mas a primeira coisa que eu fui foi ver se dá para definir, mas paciência. Então, o que acontece agora? A mesma coisa você pode fazer com o 2. E a terceira parte é você fazer a multiplicação eu estou fazendo o campo 2 porque é o seguinte, né? Quando você abrir esse negócio aqui, tu vai ter o quê? Tu vai ter o G 1, que é igual a 1, não interessa. Colocar esse termo aqui. Você vai ter 1, então CD, G1, então D, colocar assim no formato, G1, mais G22, D barrado V2, dV2. Então, como eu tenho que fazer essa multiplicação aqui nesse termo com esse, só que o G22 que eu escrevi aqui, ele tem termos linear em θ, sem θ, θ barrado e θ barrado. Então, vai me obrigar nessa multiplicação aqui, a quando fazer tudo esse termo, levar em consideração todos os termos.
final do dia eu vou ter que integrar em tempo e integrar barrado. Essa vez não pode esquecer que temos dois aqui. Então eu não posso simplesmente olhar nessa multiplicação só esses termos. Tem que levar todos os termos. Por um não precisa. Então, por isso que eu vou colocar essas passagens aqui. A multiplicação, fazer essas contas, já colocando em evidência tudo, né? E barrado 2 vezes T2 menos Q2 menos I 2 T ponto 2 mais I barrado menos I2 barrado I2 mais I2 barrado ponto 2 menos I2 2 mais outro termo linear menos I 2 barrado. Aqui está aparecendo o termo típico cinético, não dá para ver que é o psi e o psi ponto. Se fosse fazer essa conta na raça aqui no quadro, eu ia demorar umas horas. Então, qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer? O termo que é linear em G não é igual a zero, só tem esse aqui. Então eu já vou aproveitar esse resultado, vocês estão fazendo 2 tendendo igual a 1. Está pronto. Então esse aqui já é importante. Então o primeiro termo, no caso de 1, eu só vou olhar esse aqui. Então esse aqui é o que vai contribuir para o Lagrangiano. Termo de teta e teta barrado. O campo 1. E o que a gente pode ver aqui? Né? Que primeiro, a transformação da carga central em T2 aparece ao quadrado no Lagrangiano. Essa é a primeira questão. E a segunda é que o acoplamento em Z, o Z2 se acopla com o Q2 e esse aqui, né? Então você tendo essas coisas aqui, por exemplo, não triviais, isso aqui vai chegar no Lagrangiano. Então vai gerar umas interações. Aqui está claro, esse termo aqui, ó. Esse terminho e esse aqui. Então realmente gera contribuições. Se o nosso G e J fosse uma delta eletrônica, já vê direto aqui, sem falar no modelo sigma, que no modelo multiciclóide já tem mudanças. Sabe como não tem isso? Eu ainda vou ter que pegar esse negócio aqui e multiplicar pela métrica G22, que é essa aqui. Esse Tá, então eu estou seguindo a minha construção, né? Usar essas derivadas deformadas também.
termos lineares em teta e teta amarrado. Porque daí eu vou integrar em teta e teta amarrado. Então, esses restantes não me interessam. E esse aqui é apresentado pelo VT, né? Esse aqui eu tiro conforme as minhas conversões. Assim, agora eu fiz as condições da restrição dele. Coloquei o Z, 2Z de T2 é uma constante, é um imaginário, e o DZ dos demais é igual a zero. Então aqui eu especifiquei porque estava começando a ficar um pouco extensa a conta. Até ali acho que eu carreguei. Na hora que eu meti aqui eu fui mais interessado em ver se essa precisão que eu estou colocando coincide com o que ele obteve. Esse é o trabalho. Tá, então nesse último termo aqui aparece o I quadrado. Mas menos que 2 menos que 2 barra 2 mais I barra 2 não ganhou ninguém. Últimos termos, dois termos. Menos H aqui. E o último termo que eu corrigi hoje de manhã, a minha alegria. Porque eu estava entrando em desespero que a minha eu já estava batendo tudo carro. Então, era um pouco, né? Amarelo para hoje tem que comemorar. Tem esse termo aqui. Essas contas eu fiz durante a semana, não é recente. Então é mais ou menos isso daí. Aqui acho que faltou acho que teta barrada. Essa é a expressão final. É claro, você vai integrar em teta barrada, então esse aqui já é a sua lagrangiana. Esse termo aqui, né? D barra V1, ele vai acoplar com G1. Só que isso aqui é igual a 1, é o G1. Isso aqui no fundo é você pegar o resultado que você fez no outro quadro ali e fazer o 2 tendido a 1. Aí tomando o μ igual a 0. O campo 1 não é alterado pela carga central. Mas justamente esse aqui. Esse termo aqui. Então no fundo a atuação, que é o negócio, dt. Deixa eu definir o termo amarrado primeiro. GJ. Você complica uma lagrangiana. Agora juntando, deixa eu colocar no outro quadro de uma forma já
fica mais claro para comparar com os resultados dele. Né? Só no estado final, que vocês podem olhar assim, a menos de sinais, é sinais de conversão, só que o sinal que aparece contrário no meu vai aparecer contrário na transformação também que eu estou pensando. E, claro, daí vem a parte mais, na minha opinião, é não trivial, que é a quantização do modelo. Então, também tem que dar o braço para você que eles fizeram um trabalho meio árduo. Embora talvez tenham pecado na implementação das coisas. A Lagrangiana final seria o termo cinético, o T1 ao quadrado, que seria o x1 ao quadrado, essas coisas. O B1 não aparece derivado, então ele é um campo auxiliar. O termo cinético fermiônico usual seria π1 esse ponto. Esse ponto. Daí vem o termo linear em H, que é aquele negócio, né? Tem 2 mais b quadrado. A mesma coisa que tem esse multiplicando por H. Aqui 2 pontos. E o termo menos I, isso não está em moda, né? Isso aqui é abrindo o S sigma deles. Daí essa última linha aqui, que é aqui que realmente eu acho que isso ajuda bastante, vai encontrar esses contratempos aqui. Então isso aqui é a maneira que eu fiz, abrindo, usando as derivadas deformadas. E essa aqui é a expressão que eu obtive. E se vocês forem no artigo, eles obtêm exatamente essa expressão. Eles falam que essa última linha que depende de mim é o que eles tiveram que colocar de copy para fazer a ação C0. E aqui é pagar a simetria. exatamente. Daí a questão é, olha para esse negócio aqui, não é tão direto você observar que, quer dizer, para 2 supercampos você pode pensar qual que é a transformação de mais geral, quer dizer, os bilineares mais gerais. Agora não é tão simples, na minha opinião, você tem que buscar, tipo, contratermo cuja transformação de Sousa gera o oposto do que você tinha anteriormente. Porque no fundo eles tiveram que verificar, primeiro, calcular a variação de Sousa, isso que eu coloquei em branco. Ou seja, T1, imagina o trabalho que vai dar esse tempo. Depois, verificar que essa transformação aqui gera exatamente o mesmo que esse aqui, por sinal oposto. Olha o trabalho que vai dar esse negócio aí. Né?
se tudo der certo, né, eu vou calcular a minha variação da lagrangiana utilizando, eu conheço o delta T1, conheço essas coisas aqui. E se realmente está sério, esse negócio deve dar uma derivada total. Eu espero que seja assim, mas pela cara, assim, eu vi que todos os termos estão ali. Né? Hoje de manhã eu descobri que esse aqui estava, então mais alegre, né? Aí eu falei, porra, tá bem, né? Foi uns 45 de segundo tempo, né? Daí agora eu vou, só uns 15 minutos, eu só vou colocar uma outra, como que eu cheguei nessas coisas aqui. É rapidinho, né? Só para uma outra maneira de você olhar a carga central, só que isso está mais baseado naquela questão que eu falei para vocês, né? Talvez quando você tem uma carga central numa teoria inicial, talvez o espaço natural para ela seria uma dimensão a mais, né? Aqui 1 mais 1. Tudo indica que realmente a maneira correta de implementar a SUS é deformando as derivadas na lei. Nesse modelo, pelo menos eu acho que está equivalente ao estado.